Bom dia, galerinha do oitavo. Então, pessoal, fiquei devendo aqui a aula 2 para vocês, tá? Lembrando que a nossa primeira aula aí sobre verbos, passo a passo, né? A gente trabalhou a primeira aula, foi sobre verbos que caracterizam ação e fenômenos da natureza, beleza? Então, eu expliquei para vocês aí a questão em relação a os verbos que caracterizam a ação. Não é simplesmente ação, mas ele tem que ser subdividido em algumas partes aí, né, como, por exemplo, pessoa, número, né, o modo. Então, tem algumas características que a gente tem que classificar para que o verbo venha caracterizar uma ação. O fenômeno da natureza está atrelado, como o nome já diz, aí é um fenômeno natural, né? Então, esse é um pouquinho mais simples. E eu prometi para vocês que ia fazer uma videoaula apenas sobre as características, no caso do verbo, que apresenta um estado, né? Esse é um pouquinho mais complicado, mas se você prestar bem atenção nessa videoaula, garanto que você vai entender, beleza? Eu fiz aqui algumas subdivisões em relação a esse verbo aqui com características de estado e coloquei vários exemplos também. Mas mesmo assim, tendo a dúvida, podem perguntar, beleza? Vocês têm aí o grupo de WhatsApp, podem me procurar lá e fazer a pergunta, ok? Então, ação já foi, fenômenos naturais já foram também. Agora vamos para verbos com características de estado. Não é estado do país não, tá? É o estado em que o sujeito ali vai se apresentar. Beleza? Então vamos lá. Então aqui a gente vai botar uma denominação aqui que a gramática dá. Beleza? Então a gramática diz que é um verbo. A gramática diz que um verbo de estado indica uma qualidade, um estado ou uma situação. Beleza? Então, para a gramática dizer isso, esse verbo ele tem que estar dizendo isso para alguém ou alguma coisa, né? Então, normalmente nós vamos ter um sujeito ali dentro dessa oração. Vocês estudaram sujeito, tá? Se tiverem dúvida aí com relação aos tipos de sujeito, volta lá e dá uma revisada, beleza? Então, o verbo aqui ele vai estar dizendo, ele vai estar indicando, né, uma qualidade, né, um estado em que aquele sujeito se apresenta, né? Tá triste, tá feliz, né? Tá alegre, tá desapontado, ou uma situação em que ele vinha se apresentar também, beleza? Então, preste atenção nessa definição aqui dada pela gramática. Num contexto mais popular, se diz pelo sentido, pelo aspecto verbal, nesse sentido que vamos conhecer um verbo de estado. Então aqui já está colocando o quê? Um ponto mais subjetivo, né, em relação à definição. Vou pegar aqui minha canetinha. Uma definição com relação a um verbo que apresenta características aí de estado. Então ele coloca aqui, ó, pelo sentido, pelo aspecto verbal, né? Então é nesse sentido que vamos conhecer um verbo de estado. Aqui uma definição mais direta, objetiva, que é dada pela gramática, e aqui uma definição mais subjetiva, né? Com relação ao entendimento aí desses tipos de verbo aqui, verbos de estado. Beleza? Então vamos sublinhar aqui, primeira parte, vai dar o quê? Uma qualidade, um estado ou uma situação ao sujeito que vai aparecer dentro da oração. Agora vamos aqui às subdivisões em relação a esses tipos de verbos de estado, beleza? Então prestem atenção. E lembrando, galera, assistam a videoaula fazendo anotações, tá? Anotações aí relevantes, pontos importantes, aquilo que você entendeu, aquilo que você não entendeu, porque se você não entendeu, você pode perguntar depois, beleza? Então, não esqueçam de estar fazendo as suas anotações em relação ao conteúdo. Vamos lá, continuando aqui. Então, nós temos aí o primeiro desses verbos de estado, ele é chamado de verbos existenciais. Existenciais. Então, o nome já diz quase tudo, né? Um sentido de existência, beleza? Então, vamos colocar aqui o verbo haver, existir e o verbo ser. Mas ele tem que vir com o sentido de existir, beleza? Algumas vezes, pessoal, esses verbos existenciais, muitas vezes você consegue encontrar lá um verbo, por exemplo, um verbo ter, indicando ação. Eu coloquei até um exemplo aqui. Mas muitas vezes você pode ver o verbo ter com o sentido de existir.
Então, se esse verbo ter tiver com sentido de existir, ele vai ser existencial. Se esse verbo ter ele não tiver com sentido de existir, ele não vai ser um verbo de estado, ele vai ser um verbo de ação. Lembra da nossa última aula? Então, essa é a diferença, beleza? Então, aqui a gente está aprendendo a classificar os tipos de verbo, a gente tem que saber também analisar as sentenças para fazer essa divisão, beleza? Então, tem que ter o sentido de existir, o nome já está dizendo tudo. Se são verbos de estado e eles têm as características existenciais, tá? Ele tem que ter o sentido de existir, um sentido existencial. Então, vamos lá. Na língua portuguesa existem alguns poucos verbos que, dependendo do modo como são usados, não têm a função de indicar ação ou exprimir o estado, beleza? Esses verbos, foi o que eu acabei de falar, esses verbos que, dependendo do uso, simplesmente mencionam a existência de algo sem que seja atribuída a um agente específico são. Aqui nós temos alguns exemplos dos verbos, de verbos existenciais, tá bom? E aí a gente tem que fazer essa análise. Esses verbos aqui, eles estão vindo com sentido de existir ou eles estão vindo com sentido de ação? É essa análise que a gente tem que fazer, tá bom? Então, os verbos são ser, ter, haver, fazer, estar e existir. É a forma de tratar-se de. Vamos aos exemplos aqui. Então, quando eu falo assim, eu tenho um lápis. Eu tenho um lápis, eu já deixei claro aqui que ele não é existencial. Por que esse verbo ele não tem essas características aí? Por que ele não é existencial? Se aqui eu coloquei uma lista de verbos, né, que podem vir a ser verbos existenciais, e aqui eu encontrei um desses verbos. Olha só, eu tenho, né? Então eu tenho o verbo ter. Mas esse ter aqui está com sentido de existir? Eu existo um lápis de cor? Eu não tenho. Ele não tem o sentido de existir. Ele está com sentido aqui de ação. Então ele não vai ser existencial. Então se você for ver aqui, qual é o modo desse verbo você consegue encontrar? Qual é o número desse verbo você consegue encontrar? Qual é a pessoa desse verbo você consegue encontrar? Então ele é um verbo que vai caracterizar o quê? Ação. Qual é o tempo desse verbo você vai conseguir encontrar? Aquelas características que a gente aprendeu na última aula lá do verbo de ação, você vai conseguir encontrar aqui dentro dessa oração, tá bom? Então no caso aqui nessa conjugação aqui do verbo ter, ele não vai ser existencial. Agora, olha aqui o segundo exemplo. Tem dias que a gente se sente. Tem dias que a gente se sente. Vamos botar um pontinho aqui, né? Porque teria que ter um pontinho aqui, eu esqueci de botar. Então, tem dias que a gente se sente. Nesse caso aqui, ele está vindo com sentido de ação? Não. Ele está vindo com sentido existencial. Por quê? Esse verbo aqui tem, esse verbo ter, ele está com sentido de existir. Existem dias que a gente se sente. Há dias que a gente se sente. Tá vendo aí? A diferença entre relação de ação do verbo ter e a relação de existir também do verbo ter. Então, é só você fazer a perguntinha aqui, ó. Existe dias? Cabe. Há dias? Cabe. Né? Então, aqui ele está vindo com o sentido de existir. Então, aqui nesse caso, ele é um verbo com características existenciais, beleza? Então, é um verbo de estado com características existenciais. Esse aqui está muito fácil, né? Os fantasmas não existem. Está claro, né, que ele não está representando aqui uma ação, e sim uma questão aqui, um sentido existencial, beleza? Deus é. Deus é. E aí, galera? Nessa última oração aqui tem algum verbo com sentido existencial? Sim ou não? E aí? Tem sim, pessoal. Olha só. Deus é o verbo ser. Aqui, ó. Então, Deus é também com sentido existencial. Deus é o quê? É tudo. Deus existe. Então, está querendo dizer que Deus é vivo. Deus existe. Tá bom? Então, aqui é uma conjugação do verbo ser. Beleza? Então, aqui eu posso colocar o verbo existir, como eu posso colocar o verbo haver, e aqui claramente está o existir. Beleza? Então, prestem muita atenção se esses verbos aí, eles vão vir com sentidos existenciais. Beleza? Esses verbos de estado vão vir com sentidos existenciais. Beleza? Então, aí, ó,
Primeira vertentezinha, primeira característica aí dos verbos de estado. São os verbos existenciais. Vamos para a segunda. Tá? Então, tudo isso que eu vou passar para vocês agora são verbos de estado. Beleza? Esses são os verbos de estado chamados de locativos. Nossa, mas o nome já está dizendo tudo. Já está falando de quê? Do local. Vai apresentar um local, um determinado local. Beleza? Então, isso aqui é muito simples da gente conseguir identificar. E também tem alguns peguinhas aqui que eu vou estar explicando para vocês como que funcionam. Beleza? Então, vamos lá. Um exemplo aqui, ó, dos locativos, né? O João mora em Lisboa. Tem algum locativo aqui? Qual é o local em que João mora? Lisboa, né? Então, se está representando um local, é um locativo, né? Então, esse verbo aqui é um verbo de estado com características de locativo. Tá vendo como é fácil? Emma residiu em Paris. Então, temos aqui, Emma residiu aonde? Em Paris, a mesma coisa. Paris é o quê? Um locativo, é o local onde Emma residiu, certo? Então, residiu é um verbo também locativo, um verbo de estado locativo. Beleza? Fácil demais. Retilintaram o chão. Ixi, e agora, professor? Retilintaram o chão. Nossa, eu tenho que saber o que é que significa retilintaram? Não precisa. Eu estou falando de algum local? Foi feita alguma coisa em algum local? Foi feito. Foi feito o quê? Foi feito o quê? Retilintar. Retilintaram o quê? O chão. Se retilintaram o chão, então está dizendo um local. Não precisa exatamente ser uma cidade, não precisa exatamente ser um país, entendeu? Não precisa exatamente ser uma nação, tá? Não precisa ser um... Não precisa. Você tem que identificar que é um local. O locativo, ele vai ser representado por um local, beleza? Então, o chão, no chão, foi retilintaram o chão, ou no chão, beleza? Então, aqui é o meu locativo, beleza? Então, retilintaram seria o meu verbo. Então, verbo com características de locativo, beleza? Vamos para o próximo aqui. Nesse nós temos permaneço em casa. E aí, galera? Permaneço em casa. Então, esse permanecer em casa aí, é esse daí que vai estar o peguinha. Porque, olha só, em um eu tenho permaneço em casa, no outro eu coloquei permaneço contente. E aí, qual deles vai ter característica de locativo e qual deles não vai ter essa característica de locativo? Pensa aí um pouquinho. O que é aí? Vamos lá então. Quando eu coloco aqui, ó, permaneço em casa, eu permaneço aonde? Em casa, certo? Esse verbo permanecer aqui, ele vai ter características de locativo? Sim, não? Sim, galera. Por quê? Ele vai permanecer aonde? Em casa. Casa é um local? É um local, é um locativo. Eu não vou estar passando agora a explicação em relação ao verbo transitivo, não. Eu quero que vocês entendam claramente, de uma forma bem objetiva, que se você encontrar um locativo direto dentro da sua oração, designando um lugar, né, que foi apresentado por aquele verbo, né, em relação ao verbo, ele vai ter as características aí de verbo locativo, beleza? Agora, olha o segundo exemplo aí, pessoal. O segundo exemplo fala, permaneço contente. Agora, esse permaneço contente, esse contente aqui, ele está dando algum locativo? Ah, contente é um lugar, né? Está representando um lugar. Não, gente. Claramente você percebe que contente não é um lugar, né? É uma característica, é um adjetivo. Então, esse permaneço aqui, ele está fazendo o papel de quê? De verbo de ligação, é um verbo copulativo. Porque o verbo de ligação, ele faz o quê? Ele liga o sujeito ao quê? Ao predicativo, a tudo aquilo que se fala do sujeito. Então, ele está ligando aqui o sujeito. Que sujeito que ele está ligando? Tem algum sujeito aqui? Tem um sujeito aqui, ó. Quem permanece? Eu.
eu permaneço contente. Tá vendo que o permaneço está ligando o eu ao contente? O permaneço está ligando o quê? O predicativo aqui o sujeito. Se ele está fazendo essa ligação aqui, ele é um verbo copulativo, beleza? Nesse caso aqui, esse último, ele não é locativo. Todos os demais são locativos, beleza? Fácil, vai estar representando claramente lugar, um lugar, beleza? Então preste atenção. Ah, são verbos de estado também, professor? São verbos de estado. Então quais são os verbos de estado aqui locativos? Mora, residiu, retilintaram, permaneçam. Agora cuidado com o sentido, né? No caso aqui de permaneçam, ele está vindo como verbo de ligação. Nesse caso aqui, como está determinando um lugar, ele está vindo como verbo locativo. Beleza? Fácil demais. Esse verbinho aqui, galera, é chamado de epistêmicos. Nossa senhora, o que é isso, professor? Verbos epistêmicos. São verbos, galera, aqui está a definição da gramática, tá? Relativa a episteme. O que é esse episteme? Conhecimento, saber, um tipo de experiência. Galera, puramente, como coloquei aqui, ó, intelectual ou cognitivo. Ele é subjetivo. Então, quando a gente fala de um verbo com características epistêmicas, né, um verbo epistêmico, como está aqui, ele é um verbo que vai entrar muito nessa questão aí subjetiva, beleza? Muitas vezes você acha, você pensa, como está aqui, você imagina, você assegura, você não define nada. Com certeza não, né? Não existe uma certeza, não existe uma clareza, existe um conhecimento, muitas vezes aprofundado ou prévio sobre alguma coisa, né? Mas não tem aí uma certeza sobre isso. Então, acredito. Se você fala que acredita, então muitas vezes é uma crença sua, né? Então, você tem um conhecimento sobre aquela crença, você sabe sobre aquela crença. Muitas vezes você tem um tipo de experiência sobre aquela crença, não uma experiência puramente intelectual ou cognitiva sobre aquela crença sua, né? Duvido. E você duvida também com certeza, né? Com clareza, com convicção. Então a dúvida, muitas vezes, né, gera aí questionamentos. Então a dúvida, você vai numa dúvida e apresenta aquela dúvida como uma verdade. Muitas vezes não é, então é algo subjetivo também. Eu asseguro. E se o que você assegura não, né, não tiver tanta veracidade assim? Avalio, penso, imagino. Tá vendo? Tá tudo aqui na primeira pessoa, né? Porque tudo é uma questão que pessoal, né? Não é algo concreto, não é algo verídico, não é algo comprovado, né? É subjetivo, beleza? Subjetivo. Então, se entra essa subjetividade, quer dizer que pode ou não ser, beleza? Mas para você é o seu conhecimento, é o seu saber, é um tipo de experiência intelectual que você tem sobre algum tema, beleza? Então vamos lá. Exemplo aqui. Um argumento experienciador de um tema. Olha o exemplo aqui. Ó. Maria sabe alemão. Maria sabe alemão. Então nós temos aqui um sujeito, né, Maria, e vamos separar aqui o alemão. Então, Maria sabe. É um conhecimento da Maria? É um conhecimento da Maria. É um saber da Maria? É um saber da Maria. Então ele é um verbo com características epistêmicas, né? Epistêmico, sim. Então aqui, ó, o sabe tem essa característica aí, beleza? Os bandidos pensaram que os funcionários haviam chamado a polícia, né? Então os bandidos acreditaram, os bandidos, né, asseguraram, né? Os bandidos imaginaram, os bandidos pensaram. Então tudo na concepção, no conhecimento, né, intelectual, no saber dos bandidos aí, né? Levaram a eles pensar aí que os funcionários haviam chamado a polícia, beleza? Então nesse caso aqui também é um verbo que com características epistêmicas aqui, ó, belezinha? Fácil demais. Agora, eles ficaram pensando no problema. Eles ficaram pensando no problema. Esse aí tem essas características, galera, de subjetividade, tem essas características aí do conhecimento, de saber,
Não, galera, esse já não tem. Esse aí já tem uma característica de ação. Olha só, eles, né? Eles, eu posso classificar aqui modo, eu posso classificar aqui número, eu posso classificar aqui pessoa, se é a primeira, segunda, se é a terceira. Eu posso classificar aqui o modo, se ele é indicativo, se ele é, é, é subjuntivo, né? Então esse aqui é um verbo de ação, igual a gente colocou no nosso primeiro slide, na nossa primeira aula lá, beleza? Então para esse daqui não cabe, por exemplo, essa subjetividade, porque eles ficaram pensando, eles estão, lógico, está no passado aqui, né? Eles ficaram pensando no problema, né? Então algo que começou no passado e permanece até o presente momento, beleza? Então, nesse caso aqui, está determinando um passado, né, e um verbo de ação. Agora, os demais acima, Maria sabe, né? Então, é uma concepção de Maria, uma subjetividade em relação. Os bandidos pensaram, eles acreditaram, né? Eles imaginaram, né, que os funcionários chamaram, foi chamada aí a polícia. Então, quando tiver essa concepção de subjetividade em relação à análise do verbo, tá bom? Quando não tiver essa clareza, quando não tiver essa certeza, ele vai ser o quê? Epistêmico, beleza? Porque aí vai da sua concepção, vai do seu saber, vai da sua experiência, tá? Agora, se é comprovado ou não, se é certeza ou não, beleza? Se ele está ali no modo indicativo, né? Vamos colocar assim, onde eu tenho a certeza de que aquilo aconteceu, se não tiver, no caso, se ele tiver essa dúvida, ele vai ser epistêmico. Então prestem muita atenção, tá bom? Então eles ficaram pensando. Se você fizer a análise, você vai encontrar todas aquelas características lá dos verbos de ação dentro do pensando aqui. Né? Quem estava pensando? Eles estavam pensando. Questão de número, né? O número tem mais de um, né? Tem, ó, eles, né? Eles ficaram pensando, então está no plural. Então aquela análise cabe certinho aqui, né? Então aqui não é um caso de verbo epistêmico esse último exemplo. Eles ficaram pensando no problema. Os demais sim. Então atenção a subjetivo, beleza? A falta de clareza em relação à concepção do verbo e à análise do mesmo. Continuando aqui. Verbos perceptivos. Galera, isso aqui vai trabalhar muito com a questão dos sentidos, né? O ver, o ouvir, o tocar, né? Então, vai trabalhar muito com esses sentidos que o ser humano tem, né? Que todo ser vivo acredita que tem. Então, os sentidos aqui vai ser a palavra-chave para que você venha a conseguir entender como que funcionam esses verbinhos aqui, tá bom? Então, olha só. Exemplo. A criança não viu o carro. Então, vamos separar essas duas partes aqui, ó. A criança não viu o carro. Então, nós temos o verbo ver ali, né? A questão da visão é uma percepção? É uma percepção, né? É uma percepção. Então, quando você perceber que tem algo relacionado aí a, ao, as questões aí de sentidos, né? Ao ver, ao ouvir, né? Eu poderia colocar aqui, a criança não ouviu o carro, continuaria sendo uma questão de percepção, né? Então, quando tiver algo atrelado aos sentidos, né? Ao toque, ao olfato, à fala, aí fica mais fácil a gente identificar como que funcionam esses verbos aqui, tá bom? Então são verbos de estado, tá? Com características perceptivas, ok? Fácil demais. Agora verbos psicológicos, esse daqui eu coloquei um pouquinho mais, né? Para a gente conseguir entender aí como que eles funcionam. Então vamos lá. No início vocês não podem continuar na dúvida, né? Quando a gente coloca aqui não causativos, né? Mas eu quero que vocês entendam a questão aí do psicológico, do mental, né? Do psicológico tá totalmente atrelado a essa questão aí do pensamento, né? Então os verbos, como eu coloquei aqui, os verbos psicológicos do tipo objetivo, experienciador, denota de um estado mental ou psicológico no referente seu argumento, né? Aqui, ó. Denotam de um estado mental ou psicológico no referente de seu argumento. Beleza? Então vamos lá.
Vamos colocar aqui alguns exemplos, como deixei aqui até enumerado para vocês, para ficar mais fácil. João teme a presença. Vamos separar aqui. João teme a presença do leão. João, a presença do leão. A tempestade amedrontou a menina. A tempestade, a menina. A palestra agradou aos participantes do evento. A palestra aos participantes do evento. Agora, olhem as análises aqui embaixo. Ó. Na sentença 1, João teme a presença do leão. O referente sujeito, João, exprime um estado psicológico de quê? Temor. Tá vendo aí? Uma questão que denota de um estado mental ou psicológico. Então, o medo é um estado psicológico. Tem gente que tem gente que não tem. Né? Então, é uma questão psicológica aí. Belezinha? Olha no segundo aí, ó. Na sentença 2, o referente, né, do objeto direto, não precisa grifar isso aqui, é quem experimenta o medo. Né? Então, a tempestade amedrontou a menina. Né? Então, aqui também vem de temor, vem de medo, né? Em relação à tempestade. Então, amedrontar vem de temer. Aqui também, ó, é uma paráfrase de medo, os dois, né? A palestra agradou aos participantes. Vamos para o terceiro. Já no 3, o objeto indireto que se agrada com a palestra, né? Então, esse daqui, muitas vezes, como é uma questão psicológica, como a gente está falando aqui, alguém pode gostar, como pode não gostar também, né? Então, vai de um ponto de vista pessoal de cada um, né? Então, a palestra agradou aos participantes do evento. Então, esse estado de agradar é um estado também mental, é um estado psicológico em relação àquilo que foi apresentado, né, nessa palestra. No outro exemplo aqui, Luana gosta de chocolate. Gostar não é estado psicológico também ou não? É todo mundo que gosta de chocolate? Também não, né, galera? Então é uma questão psicológica, estado mental ou psicológico, né? Que refere-se ao argumento, né? Ao chocolate aqui, ao leão, né? À tempestade, né? À palestra. Então é aquilo que se apresenta em relação ao argumento apresentado, beleza? Então aí, ó, gostar, temer, amedrontar, agradou, são todos esses daí exemplos de estados psicológicos, né? Estados aí mentais, né? Aquilo que se refere ao argumento, não é nem ao sujeito, é ao argumento dentro da oração. Belezinha? Tranquilo? Então, quando vocês falarem em questões psicológicas, questões de pensamento, né? Aí vão estar sendo atrelados verbos com essas características. Dá uma olhadinha direitinho aqui de novo nos exemplos, tá bom? E se surgirem dúvidas, podem me perguntar, mas vocês vão encontrar facilmente também aí em pesquisas, até mesmo pela internet, mais alguns modelos mais alguns tipos de verbos que têm essas características aí psicológicas, tá bom? Mas eu acho que ficou facinho aqui, tá tranquilo. Beleza? Então vamos pro próximo aqui. Esses verbos copulativos, pessoal, é o último, tá? Então, verbos copulativos basicamente é um nome, é um termo mais formal que se dá aos verbos de ligação, tá? Então, quando a gente fala de verbo de ligação, é aquele verbo em que vai ter um sujeito dentro da oração e vai ter um predicativo dentro dessa oração. E esse verbo copulativo ele vai estar ligando, né, copulando aí o sujeito ao seu predicativo, beleza? Ele está fazendo a parte de ligar. Beleza? Então, ele também vai ser um verbo de estado, mas com características copulativas. Belezinha? Então, vamos lá. Os verbos de estado que compõem predicativos são chamados de copulativos. São esses verbos aí, ó. Ser, estar, permanecer, ficar, entre outros. Vamos lá. Maria é dona de uma loja de cosméticos. Então, nós temos aqui um sujeito, não temos, ó? Maria. E nós temos aqui, ó, dona de uma loja de cosméticos. Então temos um sujeito e tudo aquilo que se fala do sujeito. E quem está ligando aqui os dois? O verbo em copulativo, né? Então aqui é um verbo de ligação, o verbo copulativo, está ligando aí as partes, né, dentro da oração. Então, quando acontecer isso daí,
é um verbo de estado com características de copulativo. Olha o outro aí, ó. Marta e triste. Marta e triste. Então, a mesma coisa, galerinha. Olha só. Marta é meu sujeito, não é isso? E triste é o quê? Aquilo que se fala do sujeito. Mesma coisa do de cima aí, ó. Então, aqui também é um verbo copulativo. Belezinha? Aí mais alguns exemplos de verbos copulativos aí para facilitar. Esses aqui são os mais utilizados, ó. Andar, continuar, estar, ficar, permanecer, parecer, desculpa, permanecer, revelar-se, ser e tornar-se. Belezinha? Então, se você encontrar esses verbinhos aí, eles vão ter essas características copulativas aí. Ok, galerinha? Então é isso aí, ó. Mais uma aula, aula 2. Eu falei para vocês que não dava para colocar lá junto porque é muita coisa, né? Fiz essa divisão. Então, verbo passo a passo. Agora a gente concluiu aí essa primeira parte dos verbos, o conceito de verbos, né? Então, verbos de ação, né? Atenção aí aos verbos de ação. Não é só praticar a ação, mas ele tem que ter outras classificações, a gente já passou ela. Fenômenos da natureza também que passei na nossa última aula. Esse é mais fácil, bem mais simplesinho, porque é só você encontrar justamente ali a questão do verbo em si como fenômeno natural, né? Então é bem tranquilo esse daí, né? Uma ação climática. E aí a gente vai vendo agora, finalizando agora, os verbos de estado. Então esses verbos de estado aí, como o nome já diz, o estado em que a pessoa, o sujeito ali dentro da oração, ele se apresenta. Subdividido aí em quais partes, né? Copulativos, psicológicos, perceptivos, epistêmicos, locativos e existenciais. Lembrando, existenciais, como o nome já diz, né? A questão de o sujeito existir. Locativo tem que estar apresentando um lugar. Epistêmicos, pensamento, subjetividade, beleza? Olha lá, acredito, duvido, asseguro, avalio, sempre ali uma questão bem pessoal, né? Bem sua mesmo, porém sem algo comprovado, certo? Perceptivos, então os perceptivos muito relacionados ao que é os sentidos, né? Os seus sentidos aí, o ouvir, o falar, né? O seu olfato, o tato, beleza? Então os perceptivos bem relacionados aos sentidos. Os psicológicos ao pensamento, né? Como o medo é um estado psicológico, não é isso? O medo, como a coragem, também é um estado psicológico, né? Como a questão do agradar ali, como a questão do gostar, tudo isso são estados psicológicos, belezinha? Então, e os copulativos são os verbos de ligação, que vai estar ligando um predicativo a um sujeito, ok? Então, muito obrigado, até a nossa próxima aula. Assistam o vídeo, por favor. Eu estou falando isso no final do vídeo, é porque você já assistiu o vídeo todo, né? Mas agradeço aí então. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.